Boa tarde a todos e a todas. E essa é a primeira transmissão virtual digital dos dilemas éticos. Quero começar desde já agradecendo enormemente a presença do professor Leandro Carnal, que aceitou nos ajudar a enfrentar em conjunto esse momento de tanta angústia e tanta incerteza. Quero contar para todo mundo que depois que terminar essa conversa do professor Leandro essa conversa se manterá disponível nos canais da Congregação Israelita Paulista. Então, você que não puder assistir a conversa por inteiro, ou você que sabe de alguém que gostaria de estar conosco online, mas não conseguiu entrar, recomende que entre depois de terminada a conversa nos nossos canais, para que a pessoa possa ouvir. O tema da nossa conversa hoje é coronavírus, equilíbrio emocional em momentos de crise, com o professor Leandro Carnal e comigo, eu sou o rabino Michel Schlesinger. Essa conversa faz parte dos chamados Dilemas Éticos, um programa que acontece ao vivo, normalmente, e em momentos de coronavírus está acontecendo nesse formato digital, um programa que conta com apoio e patrocínio do Banco Itaú, da Bemol, da GR, da CSN, da Focus Energia e da Rosset. Além disso, o que possibilita que nós façamos esse programa, a Secretaria Especial da Cultura e o Ministério da Cidadania. Essa é uma realização da Congregação Israelita Paulista. Agradecemos todos vocês que nos acompanham ao vivo, online. Vocês terão também oportunidade de interagir com o professor Leandro Carnal e comigo, fazendo suas perguntas. Nós vamos selecionar algumas delas e vamos fazer aqui ao vivo. O professor Leandro Carnal é um historiador, doutor pela Universidade de São Paulo, pela USP, professor da Unicamp e escritor. Na mídia televisiva, participa frequentemente de programas como o Jornal da Cultura, Café Filosófico, entre outros. É colunista semanal do jornal O Estado de São Paulo. Professor Leandro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e já emendo na primeira pergunta, que é de que maneira o coronavírus impactou a sua rotina. Eu que agradeço o convite, Michel, e a todos que estão nos ouvindo, tanto da comunidade da CIP quanto os que de fora estão assistindo. O coronavírus, apesar de não ser a doença mais letal que nós já sofremos, comparado com seus ancestrais mais remotos, como a gripe espanhola no pós-guerra, pós-grande guerra, ou a peste negra do século XIV, ele ocorre em uma época muito interligada, de uma economia mundial muito voltada à integração. Logo, ele é sentido de uma forma muito intensa. Ele afetou os negócios, não sabemos se as vítimas serão biológicas ou econômicas, ou ambas. Ele afetou também a percepção de mundo, de progresso, essa confiança num futuro contínuo em que o mundo se recuperava de uma certa recessão, e aí nós tivemos esse episódio. Isso faz parte do aleatório da existência, isto acontece e vai acontecer de novo. Nós tivemos um outro coronavírus que ficou menos famoso, SARS, a síndrome aguda respiratória, também coronavírus. Tivemos gripe suína, tivemos H1N1, tivemos Ebola ou ébola, as duas grafias que se debate. Nós tivemos muitas doenças. Se antes elas eram demoradas, se antes tinham áreas não atingidas, como o continente da América, que até o século XV não teve nenhuma grande epidemia até o contato com os europeus, agora é quase imediato. Surge na China, no ano de 2019, e eis que no início de 2020 está vitimando tanta gente na Itália, na Espanha e agora batendo as portas do Brasil. Esse é o fato biológico. Mas diz uma grande pensadora norte-americana que eu admiro muito, Susan Sontag, que a doença e suas metáforas têm o fato biológico e tem as leituras que nós fazemos do fato biológico. Essas são muito maiores, são mais culturais e mais sutis. E aí é que começa exatamente a nossa conversa. Existe o fato biológico do coronavírus, ainda sem vacina, ainda sem remédio sequer para enfrentar os sintomas. Mas como é que nós estamos reagindo metaforicamente à doença, que é essa infecção que pode matar pessoas, especialmente grupos de risco?
E no teu caso específico, Leandro, o coronavírus impactou tua rotina de uma forma importante? Férias excepcionais. Eu acabo de ganhar um semestre sabático, porque eu tive em uma única tarde 26 cancelamentos de palestras em Alhadora, que eu tinha todos os dias, e isso me fez ficar em casa. Eu fico em casa praticamente o dia inteiro. E eu me refiro agora a situações muito mais graves que aqui eu enfrento, que é relativamente confortável, de gente que enfrentou horrores maiores. Por exemplo, Anne Frank, no seu famoso diário. Há um momento que o pai dela, que era um homem de uma cultura extraordinária, começa a dar aulas para os encarcerados naquele sótão. E essa, para mim, é a primeira lição. E, para minha alegria, o Diário de Anne Frank está sempre no topo dos mais vendidos no Brasil há muito tempo. Então, existe uma tragédia, no caso de Anne Frank, muito mais grave, muito mais aguda do que a que nós estamos enfrentando. E aí eu faço dessa oportunidade um registro, um diário, um estudo e assim por diante. Eu voltei a ler no ritmo que eu lia quando estava escrevendo o doutorado. Ou seja, eu tenho agora a chance de ler mais de 12 horas por dia, que eu não tinha antes. Eu tinha que ler no avião, na sala de embarque. Voltei a estudar sistematicamente piano. Voltei a investir em línguas. E se tomarmos uma metáfora religiosa que eu gosto, que se existe um Shabat para criar ritmo em uma semana igual e lhe obrigar ao convívio com a família e a reflexão sobre o sentido das coisas, eu acho que nós temos um Shabat excepcional nesse momento. Nós temos uma espécie de convite a um Shabat, ou seja, de refletir o que é a família, quais são os valores, o que eu posso ficar fazendo em casa e como eu uso o tempo. E aí uma reflexão, inclusive, sobre a nossa impotência diante de coisas tão pequenas, não? Tão insignificantes como um vírus que, de repente, detém o mundo inteiro, a economia americana, a economia chinesa, os gigantes de joelhos, por causa de algo invisível ao olho nu. É uma reflexão interessante. E aí voltamos ao tema que o senhor sugeriu para o encontro. O que é um equilíbrio emocional? Em primeiro lugar, é uma decisão, porque motivos para eu me desequilibrar eu tenho diariamente. Eu tenho diariamente esses motivos. Quem não lê jornal, talvez não tenha essa noção de que o simples ato de ler a primeira página de um jornal já dá motivos para o desequilíbrio. Nós temos problemas familiares, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Os problemas existem. Como eu vou fazer a vivência desses problemas é uma decisão. Usando um princípio que budistas e o poema do Carlos Drummond valorizam muito, a dor é obrigatória, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É inevitável. O coronavírus não importa que eu role no chão, que eu rasgue as vestes, que eu jogue cinza na cabeça ou que eu uive na sacada. Ele vai continuar existindo. Mas o que eu vou fazer com isso, isso é uma decisão racional. E aqui é que entra o humano, que ao contrário dos animais, além do instinto, tem a capacidade do livre-arbítrio diante das coisas. Na narrativa bíblica, Leandro, no livro de Êxodo, Shemot, que é justamente o que a gente está lendo agora nas sinagogas, a gente vê que Moisés ficou 40 dias em cima do Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, e numa espécie de quarentena. E essa quarentena no Monte Sinai foi vivida pelo povo que estava aos pés do monte de uma forma totalmente oposta. Enquanto Moisés tinha uma experiência de elevação espiritual, de estudo, de meditação, de contato com o sagrado, de contato com o divino, esses 40 dias, essa quarentena, significou para o povo, aos pés do monte, um momento de solidão, um momento de angústia, um momento de medo, um momento de desespero, que fez com que o povo criasse o bezerro de ouro, substituísse Deus e Moisés por uma estátua. A pergunta que eu tenho a te fazer é por que uma mesma situação pode ser vivida por pessoas diferentes de uma forma tão distinta? Por que alguns vão estudar piano e outros vão se deprimir? Eu acho que, sempre distinguindo que depressão é uma doença e não é culpa da pessoa, vamos falar da tristeza comum, isso é uma escolha. Um dos maiores especialistas em felicidade, que é o professor de Harvard, Sean Achor,
que lançou um curso de sucesso enorme em Harvard, ele acha que o cérebro pode funcionar como um sistema Tetris, aquele joguinho que ia encaixando pequenas unidades, e que você abastece essa máquina com as informações que você quiser. Como eu digo aos meus orientandos na Unicamp, está quente. Campinas é um lugar quente. Está fazendo 36 lá fora. Se você ficar comentando, está quente, que calor, está insuportável, está quente, não aumenta e nem diminui em 1 grau a temperatura. Mas a sua agitação vai provocar uma sensação de calor maior. Está quente, está insuportável. Se eu berrar, continuará quente. Se eu aceitar, vai continuar quente. Aí vem a subjetividade. Moisés se isolou e decidiu fazer uma coisa que nós estamos fazendo aqui, certamente o senhor também. Baixou da nuvem no seu tablet o melhor, né? O decálogo. Moisés é o primeiro caso de alguém que no seu tablet baixa alguns princípios. E os outros transformaram solitude, que era o que Moisés tinha no Sinai, em solidão. Solitude é a capacidade que eu tenho de, sozinho ou não, pensar, melhorar, refletir. Quais são as coisas realmente importantes na vida? Eu que passo o dia agitado, indo para lá e para cá, em busca das coisas, dos negócios, da gestão de tudo, e, de repente, um objeto invisível, um ser invisível ao meu olho, detém tudo. Quer dizer, quais são as coisas realmente importantes? Então, essa pausa, tal como acontece na narrativa do segundo livro da Torá, ela é uma pausa que pode levar a uma reflexão. Quais são os seus valores? Afinal, você diz dia e noite, brada na sinagoga, brada em família, que a família é tudo para você. E agora você está em família. Que bom, que paraíso, né? A família é tudo para mim. Então, chegou a ocasião de juntar a prática à teoria, né? E não confundir apenas com férias, né? Não se pode deixar crianças e adolescentes interromper os estudos por várias semanas. Isso é ruim. Eu tenho que agilizar aquilo que um jovem não é obrigado a ter, que é método e estratégia. Ele não é obrigado a ter isso, ele é muito jovem. Eu tenho que estimular, não cobrando, impondo tarefas, mas aprendendo que ele pode utilizar esse tempo para descansar, para interagir com colegas, para visitar virtualmente museus, para assistir coisas como a Filarmônica de Berlim, que gratuitamente está colocando no ar, para assistir cursos. Há pouco me disseram que a Casa do Saber colocou todos os cursos online no ar. São chances, são oportunidades para eu crescer, transformar dificuldade em oportunidade. É o grande segredo da ostra ao fazer a pérola, né? Eu preciso transformar algo em um ponto para o crescimento. Essa é uma escolha, e essa escolha tem que ser incentivada mutuamente. Os maridos às esposas, as esposas aos maridos, todos aos filhos, os filhos aos pais, e assim por diante. E não adianta se isolar em casa se você mantém uma comunidade de funcionários que pegam transporte público. É um erro estratégico. Não? Aí você faz como aquele avião de uma companhia alemã que, temendo terroristas, colocou uma porta de aço e um piloto depressivo jogou o avião ao encontro do solo. Né? Você, às vezes, tem que entender que o mal pode estar dentro de casa. Então, é um momento de repensar estrategicamente. Eu acabei de dispensar, por exemplo, toda a minha equipe. E você falou agora da rotina das crianças, isso se conecta diretamente com a primeira pergunta que a gente recebeu, que é a pergunta do Ricardo Berkenstadt, que é o presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo. E o Ricardo, que está nos ouvindo, pergunta: é importante se criar uma rotina no nosso novo dia a dia? E ele continua: como não ter o sentimento de solidão e claustrofobia? Eu cito aqui a frase de um amigo meu, especialista em criança e adolescentes, o psiquiatra Ricardo Krause, que me disse em recente viagem que tivemos a Londres, ele disse que a falta de moldura, o vazio, é um hino ao caos, é uma defesa do caos, ou seja, as regras, a rotina circunscrevem o caos. Quanto mais jovem for alguém, mais é necessária a rotina. Quanto mais uma pessoa tiver 9, 10 ou 12 anos, hora de dormir. Por quê? A televisão vai passar incessantemente séries em que cada temporada é mais atrativa do que a outra. A diferença entre remédio e veneno, dizia o Dr. Hahnemann, fundador da homeopatia, é a dose.
exclusivamente a dose. Então, dizer a um filho, sim, você pode escolher uma boa série que estimule o seu pensamento, estabeleça que você vai ver 2 episódios, depois o trecho desse livro, depois uma visita virtual ao museu, depois um jogo em família. Que outra oportunidade você terá para jogar dama, xadrez, banco imobiliário com seus filhos? Que outra oportunidade você terá para isso? É claro, eu não posso transformar isso em acampamento guiado, né? Todo mundo sentado, tocando violão e assando marshmallow. Não é isso, mas é achar uma moldura, um limite para isso. A solidão tem que ser uma oportunidade para que eu encontre a solitude. Filosoficamente, a solitude é a capacidade de perceber no isolamento quem eu sou e quais os meus valores. O Senhor citou Moisés no monte, mas antes da sua missão, Moisés, quando pastoreava para o seu sogro Jetro, também se isolou no deserto, até ver o episódio da sarça ardente. Para os cristãos, Jesus passou 40 dias, simbolicamente, a retomada da jornada de Moisés, no deserto. E lá no deserto, ele se definiu a partir da sua missão. Para nossos irmãos islâmicos, também Maomé, na caverna, isolado, recebeu a visita do arcanjo Gabriel. É no deserto que Abraão recebe também sua promessa. Ou seja, sem isolamento, não existe chance. Agora, não é ausência de pessoas, é atitude interna. Porque a solidão a 2 é a mais comum no nosso mundo. A solidão digitando coisas sem parar, ela não é solidão, é simples desespero diante do vazio. O que é a solitude? Eu vou conseguir conversar com pessoas, ficar sozinho, ler um livro, escutar uma música, focar. E isso é um exercício que tem que ser feito. No início é difícil. No início é difícil. Ajuda muito pequenos trechos, um conto. Esse ano, uma mulher genial, Clarice Lispector, faria 100 anos. Eu disse pela manhã à Rádio Gaúcha, o fim do mundo pode ocorrer a qualquer instante com tantas doenças e desastres. Se você morrer sem ter lido Clarice, a sua vida vai ter valido muito pouco a pena. Então, aproveite, né? Se o fim do mundo está vindo, né? Leia algo de Clarice, um conto, A Hora da Estrela. E se você for uma pessoa adulta e madura, chegou a hora de ler A Paixão segundo GH, que não é para adolescentes nem para crianças. Ou seja, aproveitar esse momento para dar um salto, gestão estratégica. Esse isolamento ele é fundamental para eu sair de um vício. É o vício de ficar conversando, acessando, dando ordens, me reunindo, fazendo, e aí entrar em um outro ritmo. Se isso ocorrer, a travessia desse deserto é, de fato, a esperança de uma Canaã. Se não, você vai ficar lá chorando que não tem mais cebola, que não tem mais alho, lá logo depois do Mar Vermelho. Vai ficar reclamando que no Egito era ruim, mas pelo menos tinha cebola, pelo menos tinha o que comer. Leandro, Maimônides foi esse médico, filósofo, astrônomo, rabino, que viveu no século XII, né, na Espanha. O Einstein. E que cunhou uma expressão hebraica que é Shvil Azahav. Shvil Azahav quer dizer algo como o caminho do meio, o caminho razoável, né? O princípio da razoabilidade. A metáfora que as fontes judaicas trazem é uma pessoa tem que andar pela vida como se ela tivesse de um lado gelo e do outro fogo. Se ela se aproximasse a qualquer um dos dois, ela se daria mal. E ela tem que buscar sempre o meio termo, o meio do caminho. Nós vivemos uma época de muito fanatismo no mundo. E a gente vê esse fanatismo, num momento como esse do coronavírus, se expressando em duas posturas diametralmente opostas. Que é, por um lado, pessoas que estão apáticas e estão dizendo isso não é nada, vai dar tudo certo, e querem a todo custo manter a rotina delas como se tudo fosse como antes, e no outro extremo uma histeria muito grande. Como encontrar um equilíbrio? Como encontrar o meio termo, o meio do caminho num momento como esse? Maimônides era um homem culto e versado nas grandes línguas da bacia do Mediterrâneo. Ele demonstra isso no Livro dos Perplexos, e Maimônides
traduziu um princípio que é da filosofia grega, que é exatamente do equilíbrio, do virtus in medius, da filosofia clássica. O que significa isso? Pode ser a metáfora do gelo e fogo, pode ser uma coisa que eu uso com os meus alunos, o caminho do conhecimento é uma escada sem corrimão. Se você for muito para a esquerda ou muito para a direita, você cai. Você precisa ter equilíbrio. E, nesse caso específico, existem dois erros que eu vou chamar de erros do ponto de vista aristotélico. Aristóteles acha que a pessoa que não tem medo, que olha para tudo, ela comete o erro da temeridade. Ou seja, ela não tem noção, ela é inconsequente. Isto é falta de racionalidade. Existe uma epidemia mundial. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão tendo uma crise econômica derivada disso, que vai atingir o planeta todo por muito tempo. Bem, ignorar isso é absolutamente um erro racional. Esse é o primeiro ponto. O segundo é quem não tem medo erra. E quem é paralisado pelo medo é um covarde. Para Aristóteles, a coragem é a capacidade que eu tenho de levar meu medo para a ação. Então, cada vez que eu tenho que sair de casa para fazer alguma coisa, eu vou com medo. Eu sei dos riscos. Então, essas coisas acontecem. Há 2 semanas, ainda sem o atual clima, eu caí de cama com febre. A primeira coisa que eu fiz foi ser um teste para coronavírus, recomendado pelo meu médico, Dr. Jairo Hidal. Fiz o teste, não era coronavírus. Mas hoje em dia, qualquer alérgico é coronavírus. Então, nós temos problemas. Se eu ignorá-los, eu erro. No artigo de hoje, quinta-feira, 19 de março, na Folha de São Paulo, Contádio Caligares, meu amigo, diz que é absolutamente patológico dizer que isso não é nada. É uma doença, é uma patologia. Quem está olhando para tudo isso, diz isso não é nada, isso é invenção, etc., é uma doença. E que as pessoas que se trancam em casa e tomam os cuidados e equilibradamente buscam esse isolamento para encontrar uma saúde, essas são as normais. Aqueles que dizem que não é nada, que vão ignorar que isso é tudo invenção da imprensa, pena que o vírus não é suficientemente seletivo para atingi-los em primeiro lugar. Então, não ignorar o problema e não ser detido pelo problema. Então, não é o caso de tranquilidade absoluta e não é o caso de histeria. As duas coisas prejudicam a ação. A ação é tomar a decisão e ir adiante. Ou seja, eu preciso me proteger. De fato, primoroso o artigo do Contádio Caligares na Folha de São Paulo, Contádio que já esteve conosco nos Dilemas Éticos algumas vezes, e nós aproveitamos a oportunidade de lembrar a vocês que esse encontro ficará disponível pelos canais da Congregação Israelita Paulista. Então, você que eventualmente não tem oportunidade de assisti-lo agora por inteiro, ou sabe de pessoas que gostariam de assistir esse encontro, mas não estão disponíveis agora às 3 horas da tarde, então convide essas pessoas a visitarem os canais da CIP e assistirem o programa que permanecerá lá gravado. Vamos passar para a próxima pergunta, Leandro. Existe um princípio também judaico, que é a ideia do Arevim Ze Laze. Somos responsáveis uns pelos outros. E nessa linha, a Laura Feldman, que é diretora da Congregação Israelita Paulista, faz a seguinte pergunta. Estamos sentindo algo além da solidão e as consequências da pausa. A ansiedade pelo colapso econômico. O brasileiro, em geral, tem pouca poupança. Vive o dia a dia. O que entra, sai. Não seria um momento de reforçar nossos mecanismos de solidariedade por uma questão humanitária? Haverá pessoas que poderão morrer de preocupação, de depressão e de infarto e não pelo vírus, e isso é alarmante. Várias questões podem ser levantadas a partir dessa pergunta tão interessante. A primeira, há brasileiros que não guardam nada porque é impossível guardar quando não há nem o suficiente para o essencial. Nós tomamos a famosa pirâmide de Maslow, tem gente que não está atendendo ao que é básico. Mas, partindo desse patamar, ou seja, indo ao patamar da classe média-baixa em diante, de fato, nós temos pouca educação financeira. Somos um país pouco educado financeiramente.
E isto é um problema. Os momentos de crise são os momentos que os grandes canalhas e os grandes heróis aparecem. Então, para minha experiência, quando, por exemplo, visitei em Jerusalém o Museu do Holocausto, Yad Vashem, é ao mesmo tempo que lá dentro, daquele espaço, está o horror que a espécie humana pode chegar, ao lado tem um bosque dos justos. Ou seja, que é a capacidade que as pessoas, sob o risco da própria vida, fazem para mostrar que elas continuam sendo humanas. Então, esse é um momento em que quem é mesquinho vai acumular papel higiênico até a chegada do Messias. Esse é o momento que as pessoas mesquinhas vão comprar desbragadamente para acumular em casa e salvarem a si. Podia haver um tratado psicológico sobre essa questão do papel higiênico, né? É um debate que eu acompanhei na imprensa europeia, que é a ideia de remover sujeira. Mas se preocupam mais com o papel higiênico com a comida. Ora, a existência do papel higiênico está ligada à comida. Então, eu preciso desse equilíbrio. Mas porque o sumiço do álcool gel faz algum sentido, mas o sumiço do papel higiênico... Mas então, eu quero comprar o máximo possível. Eu quero estocar o máximo possível. Isso é errado. Isso é errado. Não há previsão de que nós tenhamos uma crise de desabastecimento. Os supermercados não fecharão. Esse lufa-lufa, esse empurra-empurra que eu testemunhei em supermercado, ele facilita, inclusive, a contaminação. Comprar, claro, comprar para que eu e a minha família tenhamos, comprar do bom senso, aquilo que eu posso enfrentar alguns dias, absolutamente tranquilo. Mas é também o momento de eu perguntar no meu prédio, no meu condomínio, se há pessoas idosas que não têm, que posso fazer as compras para elas. Se eu vou ao super, eu tenho 57, eu já sou grupo de risco, mas se eu vou ao super e tem alguém no meu prédio que não pode ir, esse é um momento de fazer um novo Bosque dos Justos, de você buscar auxílio a essas pessoas. Segunda questão, tem gente que depende inteiramente de um comércio muito pequeno. Por que incentivar a entrega sempre de grandes redes? As grandes redes vão sobreviver. As grandes redes passarão por essa crise com um pouco menos de lucro. E por que não valorizar o pequeno restaurante local, o pequeno fornecedor local? Depois, todas as pessoas que são atingidas por isso podem não ter reservas. Então, esse é um momento de trazer à tona essa solidariedade. Então, esses gestos que a gente pode fazer, que começam muito pequenos, mostram que a crise revela quem nós somos, porque a civilização é uma máscara. Civilização é uma máscara. Quando a civilização entra em colapso, como tanta gente trabalhou esse conceito, quando a civilização entra em colapso, aí aparece quem de fato nós somos. Uma coisa somos nós, bem alimentados e descansados. A outra somos nós em crise. Não? Somos nós, revelamos o melhor e o pior de nós nessa crise. E isso é muito pedagógico para os filhos. Como a gente se comporta quando as condições não são ideais. Porque, Rabino, ser tranquilo, sentado na poltrona em casa, tomando um bom vinho, escutando uma boa música, ser tranquilo em casa, qualquer canalha é, qualquer imbecil é. Eu vou medir a tranquilidade de alguém submetido fora da sua zona de conforto, fora das condições normais de temperatura e pressão. Esse é o momento que distingue o amador do profissional. E aí é que é uma opção em que a gentileza tem que se distinguir nesse momento, e não o desespero. Não há previsão de colapso do abastecimento. Não há previsão de supermercados fechados para sempre. Não há essa previsão. Então, isso aumenta uma histeria desnecessária, absolutamente desnecessária. Nesse momento a gente vê também não só quem é amador e quem é profissional, mas quem pode ser presidente de uma nação e quem não pode. Quer dizer, vivemos uma crise de liderança mundial e que se revela com mais força ainda num momento como esse. Mal posso ser crítico com eles, mas é no pior da crise, como 1940, que a liderança de Churchill, que estava em declínio, aparece na Inglaterra. É o horror da violência da Revolução Francesa que um obscuro tenente de uma ilha, Napoleão, vai despontar para tornar a França de novo
o império. Posso ser muito crítico em relação às ações de Churchill e Napoleão. É no momento em que ocorre um colapso que você emerge uma liderança muito grande. Mas, como diz um famoso biógrafo de Luís XVI, o rei que foi decapitado pela Revolução Francesa em 1791, ele diz o seguinte: chegou a Revolução. A França precisava de um rei, mas no trono só havia Luís XVI. Eu acho que essa é uma ideia que, por vários motivos, me vem muito à cabeça. Esse é um momento em que as lideranças não podem ser seus projetos de poder, não podem estar preocupados com seu partido, com a sua família ou com seu bom nome. Esse é um momento de lideranças e de liderados focando no Brasil, focando no que é mais importante. Não para apagar nossas diferenças que existem, mas para que a gente se dê conta de que a crise tem que revelar que eu não existo só para defender o meu, mas que eu tenho uma preocupação maior e eu tenho que ser sensível a essa preocupação. Ou a revolução vai acabar destruindo o meu projetinho de poder. A Cláudia Farri faz a seguinte pergunta: gostaria de saber a opinião de Karnal sobre a máxima judaica amar o próximo como a si mesmo e sobre o negacionismo travestido de olhar positivo. Bem, amar o próximo como a si mesmo, por exemplo, que é forte na tradição de um rabino muito importante, porque o rabino Hillel, avô de Gamaliel, que é o professor de Paulo, apóstolo Saulo, que é um fariseu versado na Torá, ele acabou entrando no cristianismo e negando uma outra tradição de origem mesopotâmica, que é a lei do talião, que é o olho por olho, dente por dente, que é um avanço jurídico, porque é proporcionalidade da pena, mas foi uma divergência dentro da tradição judaica. O rabino Hillel talvez seja essa memória, né? Quer dizer, amar toda a Torá se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus faz o mesmo no capítulo 25 de Mateus, quando diz que no juízo final não vai perguntar para ninguém nenhuma opinião política. Não vai perguntar para ninguém se bateu panela às 20h30 ou às 21h. Não vai perguntar para ninguém isso. Vai perguntar exclusivamente: visitou doentes? Visitou presos? Foi caridoso? Só isso. Só isso. Só essa única pergunta. Que é a tradição que Paulo trouxe para o cristianismo do rabino Hillel. Ou seja, dessa questão da caridade. O negacionismo tem duas vertentes. Uma é a neurótica. Não me refiro, é claro, a negacionismo de holocausto, que essa é uma bobagem trágica totalmente distinta do que nós estamos falando aqui. Mas o negacionismo de um problema tem uma vertente neurótica. Ou seja, é tão forte o problema que eu prefiro não nomeá-lo. O problema é que, como estratégia, é a pior de todas as estratégias. É tradicional jogar a sujeira para debaixo do tapete. Estratégia do avestruz, botar a sujeira debaixo do tapete e ignorar. Bem, e o outro negacionismo, ele é fruto de uma incompetência mental. Como eu não dou conta de todas as variáveis, o meu cérebro reage negando as evidências. É um sentimento de conspiracionismo. Esse vírus foi inventado pela imprensa mundial para acabar com o meu governo. Esse é o tipo de negacionismo que é sinal de falta de capacidade crítica diante da realidade. Então, existe um negacionismo que é psíquico, existe um negacionismo que é de uma crise de modelo de conhecimento. Os dois são muito ruins. De novo, nem negar, nem entrar em histeria. Se eu sou um psiquiatra e o meu paciente chega e diz: eu sou esquizofrênico, doença gravíssima, eu não posso gritar: o quê? Esquizofrênico? Que absurdo! Porque eu vou aumentar a dor do paciente. E eu jamais posso ignorar. Esse paciente está afirmando, e agora eu vou estudar se é verdade, que ele seja esquizofrênico, que é algo muito grave. Então, eu tenho que me comportar exatamente como um capitão de navio. Um capitão de navio é mais necessário no naufrágio do que ele é necessário no mar. Tranquilo. Quando o capitão de navio, como na Itália, foge e vai para casa beber e deixa o navio afundando, ele demonstra que ele não é apto para o cargo que ele exercia. Quando o capitão de navio não está lá tentando resgatar os sobreviventes, ele não é apto. As lideranças são testadas na crise.
As lideranças não são testadas na tranquilidade. Qualquer idiota dirige na rodovia dos Bandeirantes, numa quarta-tarde com sol. Só um motorista profissional dirige em estrada de terra à noite, com chuva e com caminhões vindo no sentido contrário. É a crise que molda uma pessoa. É a crise que nos estimula. A força que uma geração teve, a geração dos meus avós, talvez dos seus, é uma força muito grande que enfrentou problemas muito maiores do que os nossos, como a Segunda Guerra Mundial. E crises muito maiores, e violências muito mais expressivas. E nós, acho que precisávamos de uma sacudida nesse quadro. Estávamos muito tranquilos. É uma chance. Não acredito em uma chance dada racionalmente, mas eu posso aproveitar essa chance para crescer. Eu acredito nisso. Eu fiz um plano de leitura e de crescimento para uma crise que pode durar 3 semanas, 2 meses ou 6 meses. Não? Eu fiz um plano para isso. Estou preparado para enfrentar. Se a crise pode me exceder, pode, mas nenhuma crise é permanente. A palavra crise, Rabino, ela vem de um termo grego médico, que é o que acontece no 7º, 14º e 21º dia da doença. Ou o paciente melhora, ou ele embarca de vez. Então, a crise pode ser que passe, eu vou emergir melhor. Ou a crise pode nos afogar a todos. Aí tanto faz o que eu fizer. A primeira hipótese, estrategicamente, é a mais lógica. Eu me preparo para estar melhor após essa crise. Tudo aquilo que não nos mata nos torna mais fortes, diz o filósofo Nietzsche. O jornalista Roberto Simon, em um artigo na Folha de São Paulo, trouxe uma metáfora muito similar a essa, falando de um avião que voa no céu de brigadeiro. Você nem se lembra que o piloto está lá na frente. Você se lembra do piloto justamente quando existe um momento de turbulência, um momento de decisões difíceis, né? E aí é que você testa o trono para saber se o rei está lá ou não está lá, como você falou. E eu queria aproximar isso da minha seara, né, que é a seara religiosa, e te perguntar um pouquinho sobre o papel de religiosos num momento como esse. Porque nós fomos consultados ontem pelo governo do estado de São Paulo e hoje pela prefeitura em relação a como nós nos sentimos com a determinação de fechar a sinagoga e de não permitir a entrada de pessoas e de grupos de pessoas se reunindo durante esse período. E a nossa resposta foi: nós vamos apoiar uma decisão como essa, porque entendemos que o princípio da vida e o princípio da saúde está acima de qualquer outro, né? Em hebraico tem a ideia do pikuach nefesh. Pikuach nefesh é tudo aquilo que você precisa fazer para salvar uma vida humana. E você pode abrir mão de qualquer outro princípio, de qualquer outra lei, de qualquer outra proibição, se você está indo ajudar uma pessoa a sobreviver ou viver com uma qualidade de vida melhor. Então eu penso que os religiosos, num momento como esse, desempenham um papel importantíssimo. Vejo com tristeza alguns religiosos usando o poder que eles têm para reforçar a ideia de que a vida deve seguir normalmente e dizendo que isso não é algo importante e não é algo sério. Me parece muito perigoso. Gostei de ver a liderança do Papa Francisco, que suspendeu a audiência pública, fez uma transmissão pela internet. É o que nós, na Congregação Israelita Paulista, também estamos fazendo. Suspendemos todos os cultos aqui dentro, as pessoas não vêm mais participar pessoalmente, pedimos para que elas permaneçam nas suas residências e vamos transmitir as orações, vamos transmitir as rezas pelos canais digitais como uma maneira de estarmos mais próximo das pessoas. Gostaria de te escutar sobre o papel dos religiosos num momento como esse. Eu vi há pouco na internet uma piada, diz que tudo isso começou quando o Papa se irritou com uma chinesa na Praça de São Pedro. O tapa na mão. Exatamente. E aí começou a praga da China. Eu não sou religioso e sou goi, Rabino, como o senhor disse. Eu desconfio de todos os sistemas em que a liturgia, em que o sistema e a tradição se sobreponham ao valor vida. Eu desconfio, apesar de eu não ser religioso, eu desconfio que não pode ter origem em Deus nada que contrarie o princípio vida.
Um princípio que o senhor explicaria melhor do que eu e muitos que nos escutam também. Eu não posso quebrar o Shabat, mas se eu precisar fazer uma Brit Milá, eu posso deixar os instrumentos debaixo do travesseiro da criança, porque o princípio do pertencimento e o que significa uma Brit Milá é superior ao princípio do Shabat. No cristianismo, Jesus, que curou pessoas no sábado e foi criticado, disse que a vida era superior à regra, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E esse princípio também, Rabino Hillel, que é também um princípio, é de que nós temos regras, temos liturgias, temos sistemas, eles são belíssimos. Que bom que eu possa fazer na minha comunidade uma oração comunitária no sábado, ou no Yom Kippur, ou em Rosh Hashanah, em qualquer data. Que bom. Mas o princípio da vida é superior a Halá de Shabat. Quer dizer, o princípio da vida é superior, é muito superior. Se eu não entendo isso, eu consegui captar todas as bobagens da religião e não captei que uma religião é, acima de tudo, a defesa da vida, em qualquer grau que ela exista. Por exemplo, o judaísmo resiste à ideia de doação de órgãos, mas admite doar um órgão que não mate o doador ou que não saia da morte do doador. Eu posso dar um rim para um filho necessitado, mas no resto a resistência. Essa é uma ideia de princípio de vida. Eu li com grande prazer A Alma Imoral, do Rabino Onari, da minha amiga Clarice Nisquier interpretando, em que, de fato, a regra só tem validade quando ela não infringe a vida. Manter um culto com centenas de pessoas, colocando em risco pessoas que podem ser de grupo de risco, para que se cumpra o rito da sinagoga, é não apenas imbecil, é cruel. Então, eu da minha parte, apoio inteiramente qualquer suspensão. Por quê? Porque o princípio da vida é superior a todos os princípios. Você não pode forçar um filho fisicamente, você não pode bater num filho, nem a lei, nem a ética permitem isso. Mas se você vai levar seu filho para vacina, para fazer uma vacina de sarampo, ele vai ter que fazer injeção, você vai segurá-lo, ele vai espernear, ele vai gritar, e você vai segurá-lo, porque o princípio da vida é superior ao bem-estar momentâneo dele, naquele caso. A vacina é superior à irritação do seu filho. Quem não tem essa distinção, tem a recomendação: não se reproduza, não tenha filhos, e, acima de tudo, não se agrupe em religiões, porque só existem agrupamentos para valer o princípio da vida, da solidariedade e daquilo que é mais importante. Nesse momento, mais importante é preservar a vida humana. E aí, lembrando que nem o direito de visitar os avós eu devo ter nesse momento, porque o princípio da vida é superior ao princípio da sociabilidade ou até do afeto. E isso é fundamental. E esse é o tipo da reflexão que a gente faz quando está sozinho ou não está assoberbado de coisas, né? Eu tenho uma boa notícia para você em relação à doação de órgãos. As linhas liberais do judaísmo já há anos vêm defendendo as doações de órgãos e, mais recentemente, inclusive o Rabinato Ortodoxo de Israel determinou que a morte encefálica é morte, mesmo quando há respiração e quando há batimentos cardíacos mantidos por aparelhos, e num caso como esse, um coração, por exemplo, pode ser aproveitado para uma outra pessoa. Então, não somente intervivos, nós judeus estamos em campanha estimulando as pessoas a doarem seus órgãos, porque não pode haver um uso mais sagrado de uma parte do corpo de uma pessoa que já não tem utilidade naquele órgão do que salvar uma outra vida ou agregar qualidade à vida de uma outra pessoa. Tal, que usem tudo, ou, como disse, infelizmente, uma ex-companheira, eu devia doar o coração, porque não tinha uso. Isso foi uma crítica do passado, a qual eu respondi que, nesse caso, amor, você deveria doar o cérebro, mas era um ódio de fim de relação. Mas eu sou DR. Mas eu sou a favor da doação de absolutamente tudo. Por quê? Porque o princípio da vida, para mim, se sobrepõe a qualquer disposição. Eu acho bonito no judaísmo a inviolabilidade do cadáver. Invejo velórios com caixão fechado. Acho notável a ação da Shebra Kadish, mas o princípio da vida
ele é superior a todas as coisas. A Igreja Católica, na década de 60, proibia que se rezasse por suicidas, porque sendo um pecado mortal, eles estavam condenados ao inferno e à danação. Logo, para que rezar uma missa por alguém que já estava condenado? E o Papa Paulo VI, muito culto, cardeal de Milão, disse: se alguém chega a se matar, talvez não tenha mais o pleno uso da razão. Se não tem o pleno uso da razão, não é possível fazer um pecado mortal. Se não é um pecado mortal, não cabe a mim julgar, mas a Deus. A gente reza. Então, hoje, se reza por suicídio. Eu acho isso muito sábio. Agora, o mesmo movimento aconteceu na comunidade judaica, né? Depois do famoso caso de Vladimir Herzog, nas diferentes correntes do judaísmo existe hoje a compreensão de que o suicida é uma vítima, de que a sua família já está vivendo sofrimento suficiente, que nós somos proibidos de agregar sofrimento a esse sofrimento, e o enterro de um suicida hoje acontece exatamente da mesma maneira como o enterro de uma outra pessoa. Esse é o drama, Rabino, talvez, de muitas, não religiões, eu nunca acuso as religiões, mas de pessoas que fazem da religião seu instrumento de poder. Que poder que eu tenho nesse momento, eu que sou nada, de poder decidir quem vai ou não ser enterrado no cemitério em direção a Jerusalém? Que poder que eu tenho? Esses poderes do síndico, da síndica, do professor, do chefe do almoxarifado, do encarregado das chaves da sinagoga, eu tenho muito medo desses poderes, esses pequenos poderes que andam orgulhosos da sua capacidade. Sou eu que dirijo o xerox aqui da escola. Nossas escolas estão cheias dessas pessoas que pegam aquele pequeno poder para exercer sua dor, sua insatisfação. São muito perigosos, muito perigosos. Então, não cabe a mim julgar. Não cabe a mim julgar. Não? Eu tenho que evitar o julgamento o máximo possível. Posso advertir alguém que esteja errado, mas não cabe a mim julgar. Mas nós adoramos julgar. Nós adoramos. Essa é uma característica que nós temos. Então, é um momento de crise, é um momento de fato delicado, é um momento com complicações econômicas, psíquicas e, acima de tudo, é um momento de risco de vida. Então, não dá para brincar com isso. E se eu exerço o cargo, como eu sou professor, como o senhor é líder de uma comunidade religiosa, se eu exerço um cargo, eu não tenho direito de expressar bobagens. O cargo não permite isso. As bobagens eu devo dizer em casa, bem sozinho, com quem teve o azar de casar comigo. Eu não tenho direito de dizer isso publicamente. Eu tenho que ser uma pessoa que acalma o grande grupo, prescreve medidas sábias, equilibradas e de acordo com quem mais pode nos aconselhar, que são os médicos, nesse momento, e eu possa, então, ser um líder. E isso é muito importante nesse momento. Cada um de nós, acalmando sua própria família, acalmando sua comunidade e tomando medidas ao mesmo tempo. Ou seja, fazendo como toda pessoa equilibrada faz, se for religiosa. Reza para não chover no dia do casamento e aluga um toldo, caso venha a chover. É essa a ação. Eu rezo para que nada ocorra e já vou preparado para que ocorra. Na tradição católica, Santo Inácio diz assim: rezar como se o homem não existisse e trabalhar como se Deus não existisse. Ótimo, ótimo. Nas minhas andanças interreligiosas eu aprendi também um ditado muçulmano, que diz o seguinte: confie em Alá e amarre bem o seu camelo. Do ponto de vista religioso, das três grandes religiões monoteístas, uma coisa é a confiança em Deus, chamada no cristianismo de divina providência, e a outra é tentar a Deus. É quando você obriga Deus a agir para demonstrar o seu poder. É isso que o demônio propõe a Jesus. Se atira aqui do alto do templo de Jerusalém, porque os anjos de Deus vão ampará-lo. E diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. E isso é um pecado. É um pecado a confiança desse jeito. A confiança na providência tem que ser cega, mas a ação tem que ser humana. É isso que o homem recebe ao ser expulso para ele. Vai lavrar a terra com o suor do seu rosto. Então, isso vai ter que trabalhar. E parir filhos ainda. Vai ter que trabalhar. Leandro, nós estamos chegando perto do fechamento do nosso encontro. Queria deixar registrada a pergunta
também da Paola Pichersky, a pergunta da Débora Sor, a pergunta da Liane. São várias perguntas que nós estamos recebendo. Infelizmente, não teremos a oportunidade nesse encontro de responder a todas. Queria lembrar a todos que esse bate-papo com o professor Leandro Carnal faz parte dos Dilemas Éticos, pela primeira vez sendo transmitido no seu formato digital em função do coronavírus. Essa conversa vai permanecer disponível em todos os canais da Congregação Israelita Paulista, de forma que, se você não pôde acompanhar ela por inteiro, vai poder assistir lá. Se você conhece alguém que gostaria de estar conosco, mas não conseguiu em função do horário, das 15 às 16, é um horário que nem todo mundo está em casa. Ainda é possível que estejamos todos em casa muito em breve, mas ainda tem pessoas nos seus trabalhos. Essas pessoas podem acessar os canais da congregação e podem assistir a gravação dessa conversa. Leandro, eu vou abrir para uma mensagem final sua, que espero de coração seja uma mensagem tranquilizadora e de otimismo. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco nesse encontro. Amanhã é o equinócio de outono. Amanhã termina o verão. Amanhã é o momento que, na tradição da natureza europeia, as árvores começam a se resguardar para o inverno. Eu gosto muito do outono, gosto muito dessa estação em que não há calores brutais. Então, eu acho que nós estamos sendo convidados a uma espécie de outono. É sábio o resguardo agora. É sábio exatamente para preservar o que é mais importante. O que é mais importante é a vida, é a família. É sábio fechar-se sobre sua família, não ignorar a necessidade dos outros e demonstrar que a crise nos torna melhores. É a chance da gente produzir a nossa pérola com o incômodo daquele grão de areia. Então, é sábio entrar no outono amanhã com uma disposição de trabalho, de muita esperança, que possamos todos voltar às igrejas e sinagogas, às universidades e ao trabalho, aos abraços, para que a gente volte fortalecido com tudo isso. Por enquanto, vamos seguir a estratégia de grandes rabinos ortodoxos. Não toca, não beija, não se aproxima. E depois voltamos à nossa tradição brasileira do toque e do abraço, né? Preservação para a vida, descansar para ter mais energia, outono para que a nossa nova primavera seja extraordinária.